Quem de fato foi Anne Frank, que infelizmente foi uma das vítimas do Holocausto. Hoje contaremos a história dela. Bem-vindo ao canal Motivacional. Meu nome é Caio, sente-se confortavelmente e relaxe. Vamos para o vídeo. Anne Frank nasceu em 12 de junho de 1929 na cidade alemã de Frankfurt. Anne tinha uma irmã, Margaret, de cerca de 3 anos mais velha que ela. A família era composta pelo seu pai Orton Frank, um empresário alemão, e sua mãe Edith Frank. Anne e a família eram judeus, mas liberais, ou seja, não seguiam todos os costumes e tradições do judaísmo. Desta forma, viviam em uma comunidade assimilada com outros cidadãos judeus e não judeus, de diversas religiões. Nesse período, a Alemanha não estava nas melhores condições. Havia poucos empregos e muita pobreza. Hitler e o Partido Nazista estavam ganhando cada vez mais força. Em 1933, quando de fato Hitler chegou no poder, crescentes manifestações antissemitas na Alemanha ocorreram, um resultado direto da ascensão do Partido Nazista ao governo alemão. A família de Frank começou a temer em continuar no país. Em 1934, a família se mudou para Amsterdã, na Holanda, nos Países Baixos. O seu pai Orton fundou uma empresa que comercializava pectina, um agente galificante para a preparação de geleias. Na Holanda, Anne fez novos amigos e aprendeu a língua local, e estudava em uma escola holandesa no bairro. Nesse período de 1934 até 1938, Anne e a família estavam muito bem adaptados no novo país. Mas em 1939 surgiu um novo perigo. Hitler invadiu a Polônia, começando assim a Segunda Guerra Mundial. Anne tinha apenas 10 anos na época. O seu pai trabalhou arduamente para fazer prosperar o negócio, mas não foi fácil. Orton tentou também montar um negócio na Inglaterra, no entanto não teve sucesso. Acabaria por encontrar uma solução ao vender ervas e especiarias além da pectina. Passando alguns meses, 10 de maio de 1940, os nazistas também invadiram a Holanda. 5 dias depois, o exército holandês rendeu-se. Aos poucos, inevitavelmente, os nazistas introduziram leis e regulamentos que tornaram a vida dos judeus mais difíceis. Durante esse período da ocupação nazista, parques, cinemas e lojas não judaicas, entre outros locais, estavam proibidos aos judeus. Por causa dessas regras restritivas, eram cada vez menos os lugares aonde Anne podia ir. O seu pai perdeu o seu negócio, uma vez que não era permitido aos judeus terem empresas próprias. Todas as crianças judias, incluindo Anne, tiveram que ir para uma escola judaica separada. Os judeus tiveram que começar a usar uma estrela de Davi, e surgiram rumores de que todos os judeus teriam que deixar a Holanda. Quando Margaret, a irmã de Anne, recebeu um telefonema em 5 de julho de 1942 para se inscrever para trabalhar na Alemanha nazista, os pais ficaram desconfiados. Eles não acreditaram que se tratava de trabalho e decidiram esconder-se no dia seguinte para escapar da perseguição. Na primavera de 1942, o pai de Anne tinha começado a instalar um esconderijo no anexo secreto da sua empresa. Ele foi ajudado pelos seus amigos e colegas. Passando pouco tempo, mais 4 pessoas juntaram-se a eles no anexo secreto. O espaço era muito apertado e Anne tinha que permanecer muito silenciosa. Estava frequentemente com medo. Anne na época tinha 13 anos. Anne ganhou um diário de aniversário, pouco antes de passar a viver no esconderijo. Durante os 2 anos em que permaneceu escondida, Anne escreveu sobre o que acontecia no anexo secreto, mas também escrevia sobre seus sentimentos e o que ela sentia e pensava. Além disso, escreveu histórias curtas, como um romance e a nota de passagem de livros que lia no seu livro de belas frases. Escrever ficou o passatempo de Anne e ajudou a aguentar os dias dentro do esconderijo. A descoberta do esconderijo. Em 4 de agosto de 1944, a Gestapo, a polícia secreta nazista, descobriu o esconderijo. Ela e a família e as outras pessoas que estavam escondidas foram descobertas e presas.
Apesar da busca, uma parte dos escritos de Anne foram preservados. 2 outros amigos salvaram documentos antes que o anexo secreto fosse esvaziado por ordem dos nazistas. Anne e sua família foram deportadas para Auschwitz, o campo de concentração e de extermínio. A viagem de trem demorou 3 dias, durante os quais Anne e outras mais de 1000 pessoas viajaram apertadas em vagões de gato. Tinha pouca comida e água, tinha apenas um barril que servia de sanitário. Ao chegarem em Auschwitz, os médicos nazistas avaliaram quem podia ou não ser submetido a trabalho forçados. Cerca de 350 pessoas que viajaram com Anne foram imediatamente mortas nas câmaras de gás. Anne foi enviada para o campo de trabalho para mulheres, com a sua irmã e sua mãe. Otto, seu pai, acabou num campo para homens. No início de novembro de 1944, Anne é transportada novamente, juntamente com a sua irmã. Foi deportada para o campo de concentração de Bergen-Belsen. Os seus pais ficaram em Auschwitz. As condições em Bergen-Belsen eram também miseráveis. Quase não há comida, estava frio e Anne com a sua irmã acabaram ficando com febre tifoide. Em fevereiro de 1945, ambas morreram das mesmas consequências dessa doença. Primeiro foi Margaret e pouco depois Anne. De todos os que se escondiam no anexo secreto, apenas Otto, o pai de Anne Frank, sobreviveu à guerra. Ele foi libertado de Auschwitz pelos russos e durante a sua longa viagem de volta para a Holanda, ficou sabendo que sua esposa, Edith, havia falecido. Já na Holanda, ficou sabendo que também Anne e Margaret não sobreviveram. O diário de Anne Frank tornou-se mundialmente famoso após a guerra. Os diários de Anne causaram profunda impressão em Otto, e ele deduziu que Anne queria se tornar escritora ou jornalista e pretendia publicar as suas histórias sobre a vida no anexo secreto. Uns amigos convenceram Otto a publicar o diário, e em 25 de junho de 1947 é publicado o anexo secreto, numa edição de 3.000 exemplares. E não ficou por aí. O livro viria a ser traduzido para cerca de 70 línguas e adaptado para o teatro e cinema. Pessoas de todo o mundo conheceram a história de Anne Frank. E em 1960, o esconderijo tornou-se um museu, a casa de Anne Frank. Otto continuou estreitamente envolvido com a casa de Anne Frank e o museu até a sua morte em 1980. Ele esperava que os leitores do diário tomassem consciência dos perigos da discriminação, do racismo e do ódio contra os judeus. E essa foi a comovente história de Anne Frank e sua família. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. E se esse vídeo te agregou de alguma forma, peço que deixe o seu like. E muito obrigado. Até a próxima.